Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em 1 Coríntios 14, 37 ao 40. Coríntios 14, 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Grande Criador, nós dependemos, como sempre, de sua orientação, pois o povo crê na sua palavra e nós queremos ser um meio pelo qual esta palavra chega ao povo, porque é o teu Espírito trabalhando através de uma só pessoa, de um homem. Tu poderias falar através dos anjos, querubins, serafins, arcanjos, mas eles não têm a experiência que nós temos. Por isso o Senhor está usando, como sempre, um homem. É o pastor, é o apóstolo, é o profeta, é o evangelista, é o mestre, cumprindo sua palavra. Conceda luz a cada um de nós para podermos viver esta mensagem para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A última ordem. Bom Deus trabalha através de uma ordem. Assim, seja nos dons, seja no quíntuplo de Efésios 4:11, ele trabalha dentro daquela ordem. A gente não pode mudar a ordem que ele trabalha. É o meio de Deus trabalhar. Deus não é um que trabalha com desordem. Muitas vezes, lugares, igrejas, casas, você encontra desordem, coisas fora do lugar. Quando você encontra tudo em ordem, você admira, porque aquilo é bonito. É uma casa que tem regulamento, é uma igreja que tem regulamento, que é ordem. E o ministério tem que ter um regulamento. Se Deus trabalha através de apóstolo, não adianta você querer começar com o mestre. É a maneira da hierarquia divina. Isso está na Bíblia. Efésios mostra isso, e nós precisamos ver a maneira de Deus trabalhar. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Então é a forma dele trabalhar dentro daquela ordem. Os dons ele colocou em ordem. 1 Coríntios 12, ele também colocou em ordem. Precisávamos de uma igreja fraca, como a igreja de Corinto, para podermos aprender. A igreja depende do fraco para que os outros possam aprender.
Por isso a igreja de Corinto era uma igreja menina. Não podia nem comer manjar, a força de expressão do apóstolo Paulo. Leite vos dei a beber e não pude dar manjar, porque ainda não podeis suportar. Ele era leite para manjar, muito fraquinho ainda. Mas eles não podiam nem o manjar, tinham que beber leite. Isto é, o leite é os primeiros mandamentos da doutrina de Cristo. Quando chega ao manjar, você pensa bem quando a gente chega à feijoada. A uma boa alimentação sólida, forte. Mas isso tem que ser igreja capaz para isso, uma igreja própria para isso. E para Deus dar esse tipo de alimento, tem que chegar a uma ordem. Você não dá arroz com feijão, macarronada para o bebê, porque tem uma ordem. É o leite materno ou mesmo outro leite. Mas você tem que seguir a ordem. Depois de meses, aí vem uma papinha, seguindo a ordem. Daqui a pouco já está comendo arroz, feijão, comendo carne. Mas tem que seguir a ordem. Se você der carne para ele, um bebê, ele engasga. Você tem que notar que se Deus fosse dar para nós 7 selos, sem ensinar batismo, um profeta, a ordem da igreja, se ele já desse selos para nós ia engasgar. Primeiro nós teríamos que passar pela ordem do tempo da criança. E passamos por esse tempo. Tem gente que até hoje é da igreja de Corinto. Tem mulher que até hoje você precisa pregar que ela não pode cortar o cabelo. Até hoje. Porque ela é da igreja de Corinto. Ela é. Ela pode estar numa igreja madura, mas ela é da igreja de Corinto. E Paulo teve que explicar estas coisas para elas, que o cabelo foi dado em lugar de véu e que ela não pode cortar o seu cabelo, porque o marido é cabeça dela. Quando ela corta o cabelo, está mostrando um desrespeito, ela saiu da ordem feminina. Hoje tudo isso é ordem feminina, ordem masculina, mas hoje a feminino está vestindo de masculino, o masculino vestindo de feminino. Então mudaram-se as ordens, mas Deus é o mesmo, Ele não muda. A ordem que Ele deu à primeira igreja, Ele dá a última. Se Ele exigiu, diz o profeta, sangue para redimir o primeiro homem como Adão, Ele usa sangue para redimir o último homem. É a mesma coisa, porque Ele não pode mudar de maneira alguma. Ele é Deus. Então, quando você não consegue acompanhar aquela ordem divina, você vai ficando pertencentes àquelas igrejas ainda lá do tempo de Paulo. Você vê esse monte de mulheres hoje, pregadoras. Onde foi que Paulo repreendeu? Exatamente aqui, capítulo 14 de 1 Coríntios. As mulheres, verso 34, estejam caladas nas igrejas. Agora, eles usam a artimanha de dizer porque as mulheres conversavam na igreja. Nem mulher, nem homem pode conversar na igreja. Aqui é pregadoras mesmo. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Então, já lá na lei, se você vai procurar, não tem uma mulher pastora, profeta, missionária, apóstola, mestra. Não tem. Não. Você não encontra, você só encontra no gibi das igrejas. Você não pode encontrar na palavra de Deus. Porque as igrejas estão em desordem. Mas muitas vezes tem que se pregar, porque a mulher ainda tem aquele espírito de ensinar. E ela nunca parou com isso. Porque ela foi a culpada da queda. Depois ela derrubou o homem. E assim a igreja é culpada da queda. Se a igreja não tiver dentro de si
a ordem dela, ela não poderia derrubar o crente da ordem de Deus. Ela tem a ordem dela, a convicção dela, a maneira dela ver, dela crer, dela atuar. Aí ela combate a maneira de Deus. Assim está hoje em cada igreja que não tem submissão à palavra, que o cabeça não manda mais. A gente fala, quando fala em cabeça, nesse século, eu fico até preocupado, porque cabeça é de onde emana todos os pensamentos, diretrizes, ações. Se a cabeça não funciona, nada funciona. Você tem um nervo aqui chamado labirinto. Então, quando ele está infeccionado, você sofre de labirintite. E se você estiver atacado pelo labirinto, infeccionado, você não consegue andar certo, você sempre pende. Se fechar os olhos, você vai no médico para fazer um exame, faz exame de doido. Chega no médico, ele manda você fechar os olhos e manda você marchar. A hora que você abre o olho, você está lá do outro lado. Você não consegue ficar certinho. Quando você está com o labirinto normal, esse nervo, aí você fica certo. Eu tenho pessoas que estão sofrendo aí. O nervo do labirinto está infeccionado espiritualmente. E não adianta a palavra dizer uma coisa que eles fecham os olhos e faz outra. Por isso eles vão sair lá do outro lado. Eles não podem permanecer na ordem divina. Tem alguma coisa que tomou do profeta? Eu já preguei essa mensagem, me parece que em 2011. A gente só mudou um pouquinho. Foi a ordem para a igreja e agora a última ordem. Era a última ordem para a igreja e hoje estou falando sobre a última ordem, que é para a noiva, para a igreja, para o povo nesse tempo. Agora tem que reconhecer tudo em ordem. Deus gosta de ver nós em ordem, como nós gostamos de ver os nossos filhos em ordem. Quando você vê que os filhos não fazem nada em ordem, tudo em desordem, tudo fora do lugar, então você aprende. Fala, Deus não gosta de uma casa desse jeito. Deus não gosta de uma pessoa desordeira. Ela tem que ter sua mente no lugar, aí ela sabe o que fazer. Não é com aquele homem que acha que ele é o cabeça de casa, ele vai no curral e vai entrar dentro de casa, ele entra com a bota cheia de barro. Isso não é tipo de homem. Ele tem que entender que ele tem uma esposa que cuida da casa e que ao chegar à porta ele tem que ter ou outro sapato para colocar ou entrar descalço, mas não com aquela botona suja, sujando a casa, só porque ele é o cabeça de casa. Ele é um desordeiro, não é cabeça. Então ele tem que respeitar o direito da mulher dentro daquilo. Depois a mulher zanga com o marido, porque tem marido que é lambão. Então ela tem que ficar dirigindo a cabeça dele, porque senão faz tudo errado. Isso é falta de ordem. A pessoa não está capaz de cuidar das coisas da forma correta. Eu tomei isso aqui da mensagem do Mombrana, não tem muito a ver com o que eu estou falando aqui, porque é um prelúdio da mensagem, para poder ajudar você a ver o que é uma casa em ordem, uma igreja em ordem. Porque a igreja vai bem. Olha para vocês verem, o silêncio. O povo entra aqui, sabe que não deve conversar, sabe que não deve ficar andando para lá e para cá. As pessoas já entram aqui para isso. As mães já sabem, não pode deixar esses copinhos plásticos nas mãos das crianças, senão as crianças começam a fazer barulho com os copinhos da igreja, atrapalha o pregador, atrapalha o vizinho, o irmão ao lado. As mães, elas têm ordem, elas aprendem isso para fazer a coisa direito. Tem gente que não tem aprendido ainda, precisa de aprender. A ordem
para tudo, a ordem para a alimentação. Eu tenho que mexer com tudo. Mas a pessoa chega à panela, ao que está na mesa, porque gosta daquela mistura, põe quase tudo no prato dela. Ainda tem 4, 5, 6 para comer. O segundo que chega lá, diz, não tinha. Mas o primeiro roubou tudo. Falta de ordem. Você pensou bem o que é um ministério, tem que ensinar até isso, porque existe isso no nosso meio, existe isso no meio humano, entende? Nós somos humanos. Então as pessoas não fazem aquilo com ordem, horário certo para aquilo, tirar um tanto de alimentação que dá para comer, volta 2 vezes na panela, é uma ordem. Isso é o natural. Se a gente não aprende com o natural, quando é que nós vamos aprender? Eu acho que a pessoa pode comer o quanto ela quiser. Todos nós. Pode comer. Tem gente que gosta de comer mesmo. E tem gente que come mesmo. Agora, todo mundo tem direito de comer. Mas tudo tem que ter uma ordem. Isso é o ser humano, gente. Estou falando com o ser humano. Ser humano. É animal que está comendo e dando cabeçada no outro, para o outro não chegar perto dele. É animal que quer tudo para ele. Então nós temos que aprender. Tem certas coisas que a gente prega na igreja e diz, para que falar isso? Você que não sabe que essas coisas existem no nosso meio. Então coloca um pouco, volta depois, põe mais. Se precisar de uma terceira etapa, você vai na terceira etapa, certo? É isso que Deus fez conosco. Deus não deu tudo uma vez. Se Ele tivesse dado tudo uma vez, nós morríamos. Eu já disse para você, se Ele tivesse dado o que Ele deu hoje, se Deus tivesse dado em 1972, nós não sabíamos nada. Não sabíamos nada, não sabíamos nem como comer. Agora, Ele preparou dentro de uma ordem ministerial. É a maneira de Deus. E você tem que seguir aquela maneira de Deus. E cada vez que tem um menu, um prato na mesa, e tem uma qualidade de alimento, então você sabe que você pode comer daquele alimento, mas tem que deixar para os outros também. Lembra que tem mais gente para comer. Só Jesus, né? Só Jesus. Então eu não penso que eu estou proibindo ninguém de comer. Eu gosto de comer. Gosto de comer. Então é ordem para colocar alimentação. E depois, ordem para comer. Misericórdia. Come e pregando o evangelho. Jesus, isso arroz voa para outro lado. O indivíduo que está na frente vê a boca dele aberta, suja. O que você põe na boca e vai comer, se você pensar bem, o que está acontecendo, você já acha ruim, é um nojo. Agora, os outros vê você comer. Vamos outra ordem? É simples. Outra ordem, você come e depois bebe 2, 3 copos de coca ou de guaraná ou de suco. Tudo fora de ordem. Olha para você ver a facilidade que você tem na sua boca. Você tem glândula salivar. E conforme você vai conversando, ela vai ungindo sua boca. A alimentação é a mesma coisa. Não é? A gente aprendeu errado, irmãos. Agora, você não vai aprender de uma vez agora, certo? Mas aprendeu errado. Aprendeu, põe uma colher de comida na boca e um gole de Fanta, de coca em cima. Meu Deus, isso é pior que porco. Pensa bem, você trata de porcos, de animais, e eles dão bocada naquela coisa toda estragada, e para ele está tudo normal. Agora, o ser humano
É hora de alimentar. Talvez eu estou sendo um pouco demais. Mas se você quiser comer, mastigar e jogar coca em cima, ou guaraná, ou suco, fala o que você quiser. Entende? Mas não é correto para digestão. Se você quiser ter uma boa digestão, então você coma e deixa a saliva ajudar. Fica aí um tempo. Eu costumo comer, eu tomo um golinho, já acho que é demais, que primeiro eu bebi um copo. Hoje eu tomo um golinho, só para dar uma ajudadinha. Tem hora que a gente não está muito bem, tomo um golinho. Mas eu fico vendo pessoas que tomam, é muito em cima de uma alimentação. E come bebendo, e se não tiver, elas não comem. Se não tiver, elas não comem. Tem hora que eu vejo, vou repetir isso outra vez. Eu vejo os irmãos pondo café. Eu digo que ainda tem mais gente. Quando você escutar eu falar isso, porque passou da conta. Você vê uma garrafinha e o indivíduo está. Mas tem mais gente. Aí dá uma despertada, né? Aí, mas eu gosto. Aí você gosta, mas os outros também gostam. Haja café para você que gosta. Haja. E então, em muitas coisas nós temos aprendido da decência, a ordem para alimentar, a ordem para ouvir a palavra. Como que você vai ouvir a palavra conversando com os outros? Como que você vai ouvir a palavra tendo uma criança aí com o irmãozinho, a irmãzinha de trás brincando, bilu, bilu, lá teteia? Como é que você vai ouvir a palavra? Não vai ouvir. Então a mãe tem que sair com aquela criança, é bonitinha, sua criança, bonitinha, vai para o berçário. Certo? Porque pega uma criança bonitinha, né? nem se ela for feia. Se for feio, você fala assim, é engraçadinho. Quando você escutar, você fala assim, é engraçadinho porque não é bonito. É um feio ajeitado. Aí ficou engraçadinho. Mas você não deve ter a criança chamando a atenção. E nós chamar a atenção dos outros. Entende? Por isso, Mombrana proibiu você passar notinha um para o outro, porque não podia falar no tabernáculo, mas Mombrana já sabia. Vou falar que não pode falar, eles vão fazer notinhas e passar um para o outro. O Mombrana já falou das notinhas também. Não tem que passar notinha um para o outro. Estamos vivendo numa era diferente, na verdade, irmãos. Exige-se mais do ser humano para captar a mensagem, principalmente certos irmãos que eles têm condições para fazer isso, já gosta de, no momento que está fazendo uma reunião, ele já gosta de estar postando a mensagem, postando os irmãos, já para os outros verem. Então ele tem que ter capacidade para isso, senão ele vai perder a mensagem e vai mostrar sua fotografia para os outros. Mas vai perder a mensagem. Certo? Não estou demais não, né? Mas se tiver que vai fazer, eu sou assim mesmo. Então eu pensei nisso, a última ordem, e não pensei nisso que eu estou falando ainda não. Até agora eu estou falando o que eu não pensei, agora eu vou falar o que eu pensei. Certo? Até aqui eu falei o que não pensei, já foi muitos minutos. Mas essa mensagem, tentando fazer um serviço para Deus fora da sua vontade. 218, o Espírito Santo estava em Lutero, o Espírito Santo estava em Wesley, é a palavra de Deus sendo ungida. Agora você sabe que eles tiveram o Espírito Santo em porção. Lutero teve uma porção do Espírito Santo. Wesley teve outra porção do Espírito Santo. Justificação é uma porção do Espírito Santo. Santificação é mais uma porção do Espírito Santo. Restauração de dons é mais uma porção do Espírito Santo. Aí vem o Espírito Santo mesmo, te enchendo. Mas ele tem que usar a ordem da justificação. Ele não pode te batizar com o Espírito Santo se você não é ainda santificado. Agora você vê, a mulher que está fora do seu lugar, ou o marido que não ama a sua mulher, vai guardando isso daí. Como que pode dizer que tem o Espírito Santo? Ainda falta a santificação.
A mulher que corta o cabelo, que usa roupa sensual, provocante, que gosta de expor o seu corpo, ela ainda não chegou à santificação. A santificação vai colocar o equilíbrio mental nesta mulher, que ela vai ser dominada pela Bíblia, pela palavra, não por um homem, não porque alguém pregou, mas aquilo tem que dominar sua vida, a palavra tem que dominar sua vida. Eu sempre digo, a mulher que corta o cabelo ainda nem foi santificada. Não me diga que está batizado com o Espírito Santo. Filho, é uma ordem. O batismo do Espírito Santo vem, o justo viverá pela fé. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí Deus vem com os pentecostais e traz a manifestação dos dons espirituais. Isso é em ordem. Você tem que ver, é uma ordem para a última ordem. Lutero não podia ser a última ordem, Wesley não podia ser a última ordem, pentecostais não podia ser a última ordem. Agora, tem que te mostrar, William Branham não podia ser a última ordem. Se William Branham fosse a última ordem, então, para que João? Então, para que comer o livro? Se William Branham foi a ordem, a sétima e última ordem da igreja, mas não foi a última ordem de Deus dado para a igreja, porque ele foi o sétimo e último mensageiro, porque é sétima e última era. Agora ele trouxe uma mensagem fora das eras. A revelação dos selos não veio dentro das eras. A manifestação do Filho do Homem veio fora das eras. Hoje tem se cumprido essa escritura 108. Ele mostra isto. Quando terminada a era de Laodiceia, então manifestaria o Filho do Homem. A mensagem do Filho do Homem não estava dentro das eras. É uma ordem. Você não pode colocar lá, você não pode colocar de forma alguma a revelação dos selos lá dentro das eras. É uma ordem. E você tem que acompanhar essa ordem até chegar à última ordem. Para eu não comentar muito, o Espírito Santo retornou ao povo da era e começaram a ter a restauração dos dons. Eles descobriram que ao se renderem a Deus, o Espírito Santo falava em línguas através deles. Eles impunham a mão sobre os enfermos e os curavam. Eles dançavam no Espírito. Está vendo? Essa foi a ordem da reforma, trazendo a igreja de volta à ordem. A reforma trouxe a igreja de volta à ordem, mas não pôs a igreja em ordem. Era uma reforma, precisava da mensagem profética para colocar a igreja em ordem. Aqui está. E a última ordem da igreja foi a colocação dos dons na igreja. O irmão Branham está falando a última ordem da igreja. Precisava ser restaurados os dons para a igreja. E a última ordem da igreja foi a colocação dos dons na igreja. Como Lutero colocou justificação, Wesley colocou a santificação, os pentecostais colocaram os dons. Mas o que fizeram? Cometeram o mesmo erro, como a natureza exemplificou no talo de trigo. Eles se denominaram, que é contra Deus, contrário a Deus. Eles denominaram, como está exemplificado no talo de trigo, é talo, borla, casca e a semente dentro da casca. Você plantou a semente, mas quando nasceu, não nasceu uma semente, nasceu uma folha. Quando cresceu, era o crescimento do caniço. Quando isso embuchou, trouxe dentro o pólen para produzir o grão, mas por fora era a casca. E a casca, ela parece com o grão. Ela já viu uma vagem de milho, uma vagem melhor de feijão, de arroz. Você vê que aquilo ali faz o formato. A casca é a mais enganosa. Os pentecostais era a casca, foi a mais enganosa no tempo de Branham, que Branham era a semente.
Agora, nós temos a primeira e segunda etapa, outra vez, que foi casca. A mensagem do último dia é semente. Ela tem que ser igual ao que Branham revelou nos selos. Primeira e segunda etapa não tem que ser igual aos selos. Por isso eles têm que continuar do jeito que eles estão. Eles organizaram, eles foram a um concílio geral de pastores, de pensamentos, e pararam naquilo. E cada vez que eles tiveram um concílio de pensamentos e de pensadores, Deus mandou um homem. A Igreja Católica tinha aquele concílio dela, Deus mandou um Lutero. Levantou lá dentro mesmo. Deus não tem trabalho, mas levanta lá dentro. Tem hora que pensa, Deus tem que fazer aquilo lá de fora. Não, ele levanta lá dentro. Levantou Wesley. E de onde veio o Branham? De dentro da Batista. E Branham passou por onde? No meio dos pentecostais. Quando ele viu o povo pentecostal, ele diz assim: estou no céu. Naquele tempo estava mesmo. Mas quando Deus mostrou para ele que aqueles pregadores, um falava era verdade, o outro vivia uma vida errada. Um estava certo, tinha sua mulher, tudo direitinho. O outro tinha sua mulher e vivia com uma outra. E estava profetizando e interpretando línguas. Aí, irmão Branham viu que havia uma diferença. Porque Deus tem uma ordem para trabalhar. Ele pode te dar dons, mas os dons e a vocação de Deus, de São Paulo, que são dados sem arrependimento. O indivíduo pode pôr a mão na nossa cabeça, orar e nós sermos curados, e esse indivíduo pode ser um Judas. Mas o indivíduo não quer crer que ele é um Judas, ele pensa que ele é um Pedro, que é o pior. Na pior das hipóteses, ele pensa, sou um Pedro. Mas Pedro era revelado. Pedro já quer dizer pedra. Pedra é uma revelação. Ele tinha revelação, mas as pessoas não têm esta revelação. Então vem a última ordem para a igreja, foram os dons. Se não tivesse justificação, santificação e os dons, como manifestar? Um profeta, irmãos, o profeta é dotado de dons. Ele não podia manifestar na era de Lutero, na era de Wesley. O profeta tinha que manifestar na era pentecostal, na era dos dons, porque é a ordem de Deus. Aí vem um profeta, eles não percebiam, porque eles falavam línguas, curavam enfermos, faziam maravilhas. Aí vem um profeta, crendo nas línguas, curando enfermos, ressuscitando mortos. É igual nós mesmos. Mas Deus estava trabalhando dentro de uma ordem. Eu trouxe vocês da justificação, santificação e restauração de dons para poder colocar vocês em ordem com a palavra. Mas aí eles não aceitaram. Aí tem mais alguma coisa aqui que o irmão Branham mostra no parágrafo 219. Ele diz assim: não importa o quanto fosse a verdade o batismo em nome de Jesus Cristo, eles já eram do concílio geral. Eu tomei isso, não importa o quanto seja verdadeiro o novo nome Branham, não importa, eles já tomaram o concílio geral para os conduzir. Não adianta você pensar, é verdade, eles vão ter que aceitar. Não vão aceitar, não vão. O irmão Branham diz no tempo dele, de ficar pensando que os pentecostais creriam na mensagem. Em 1965 o irmão Branham diz, assim diz o Senhor, eles não crerão. E até hoje, você creu, mas os pentecostais, você esperar que toda a igreja, não, cada vez que Deus trabalha através de um homem, ele tira um pouquinho do muito. É isso que Deus faz, tira um pouquinho, poucas ovelhas do muito de evangélico que existe, do muito de católico, Deus tirou o Lutero e um grupinho. Do muitos luteranos e católicos, Deus tirou o Wesley e um grupinho. Dos muito católicos, luteranos e wesleyanos, Deus tirou um grupo pequeno através de um homem, de William Seymour. Deus tirou um grupinho através de um homem. Assim Deus fez com William Branham, pegando luteranos, wesleyanos, restauração de dons. Aí Deus veio
e tirou deles. Eu pertencia, você pertencia a eles, mas Deus, através da mensagem do profeta, tirou nós deles na primeira e segunda etapa. É a ordem de Deus. Se você não obedecer, até ele chegar na última ordem, nós estamos chegando hoje. Eu sempre preguei e continuo pregando que o irmão Branham foi o último, mas eu tenho que posicionar. Ele é o último anjo, ele é o último mensageiro, é da última era. Mas quando ele revelou os selos, ele estava fora das eras. Ele diz: as eras da igreja e as eras denominacionais têm que acabarem para o Cordeiro tomar o livro e revelar os selos. Tinha que terminar. Então terminou. É uma ordem, você não pode tomar isso fora de ordem. O sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. É uma ordem de Deus. O sétimo anjo, assim como João Batista esteve no tempo de Jesus, o sétimo anjo está na terra. E João estava quando Jesus estava, e agora Branham estava na terra quando Jesus veio numa nuvem para manifestar como filho do homem, descendo como anjo forte e se materializando como filho do homem, um profeta, para poder colocar a coisa em ordem. Está vendo o que é a palavra ordem? Tem vários significados, mas eu tomei um que para mim é mais importante. É um grupo de pessoas sob o mesmo regulamento. Isso é uma ordem. É um lar sobre o regulamento do Pai. É uma igreja, seja falsa ou verdadeira, sobre a liderança, o regulamento dado por aquele pregador. É uma denominação, mas é uma denominação que todos pensam a mesma coisa, têm o mesmo regulamento. O que é a ordem do novo nome? Todos nós estamos crendo, é um grupo de pessoas com o mesmo regulamento, crendo no mesmo novo nome. E seja o falso também. O falso é um grupo de pessoas em ordem para crer em qualquer coisa que não seja o verdadeiro novo nome, quando eles não têm revelação para aquele fim. Amém, amém. O Espírito, irmão Branham diz que quando a verdade é apresentada a eles, eles não aceitam, porque eles já eram do concílio geral, o Espírito já os tinha deixado. E o Espírito deixa como Sansão. Sansão conversou com a Dalila, Dalila com Sansão, e a conversa estava muito boa, muito gostosa, e ela cortou o cabelo dele, e antes de cortar o cabelo sempre ela dizia: Sansão, aí vê os filisteus. Ele levantava e o filisteu tinha que correr, porque ele matava mesmo. Na última vez, a última ordem dele, quando ele foi revelar o seu mistério de sua vida, um nazireu de Deus, um escolhido de Deus para aquele fim, e falou para Dalila, e ela cortou o cabelo dele, enquanto ele dormia no colo dela. Esse sinal do nazireado é um sinal que as mulheres têm ele, não é o homem mais. No Velho Testamento era o homem, até Cristo era o homem. Quando veio o irmão Branham, que o irmão Branham queria até ficar barbudo, ir para o mato e ficar barbudo, Deus falou para ele que não. Ele queria fazer igual aos outros profetas. Ele diz: mesmo que eu estava apresentando isso, porque eu queria era caçar. Mas Deus falou para ele: você tem um ministério muito maior, eu não te chamei para fazer isso. Então a gente tem que ver para que foi que Deus chamou a gente para aquele fim. É um sinal que você tem. A mulher, ela é abençoada ouvindo a palavra, o homem também, dentro daquilo que a Bíblia diz para ela fazer ou não fazer. É obedecer aquilo. Não precisa de grandes coisas. Eu quero ter dons. Não existe isso de você ter dons e lutar por dons na Bíblia. Onde você viu isso? Deus tem a ordem correta. Apóstolos, profetas,
evangelistas, pastores e mestres. Efésios 4:11. Isso é a ordem de Deus. E você não pode ultrapassar essa ordem. Você não pode colocar ali obreira, diaconisa, onde Deus chama o homem como diácono, aí eles colocaram a diaconisa, a mulher do diácono é diaconisa, então a mulher do pastor é pastora. Tudo errado. Ele é diácono, ela é esposa do diácono. Ele é pastor, ela é esposa do pastor. Não tem que ter um ministério, não tem Bíblia para isso. Se tivesse, Jesus tinha, pelo menos, aí faz como o Henrique Cristo. O Henrique Cristo, se vocês não conhecem, já falei, né? O Henrique Cristo não tem discípulo. Ele é moderno. Meu pai. Ele ora e diz que ele é o Filho de Deus que veio na terra 2000 anos atrás. Olha quem está em volta dele. Tudo discípulas. Ele é diferente de Jesus. Jesus arrumou homem, mas ele está cheio de mulher na sua volta. E assim são os pregadores. Se você dá oportunidade para que a mulher entre em desordem contra a Bíblia, ela rompe a ordem da Bíblia, então você vai estar rodeado de mulheres do espírito feminino ajudando ao seu lado. Elas fazem mais trabalho do que o homem, você sabe disso. Elas dedicam mais porque não é o posto de dever delas. Então elas são mais dedicadas àquilo. Quantas mulheres dizem, não, arrumar a cozinha não. Quero ir para o escritório. Lavar roupa não. E qual o trabalho delas? É cuidar do marido, cuidar dos filhos, cuidar da casa. E o homem sair para o trabalho, ir ganhar o pão, sangrar suas mãos e trazer o pão para dentro de casa. Mas eles têm mudado. Como nós temos a lei do dia, que é tudo mudada. Então aí está a mudança. E as mulheres não vão aceitar isso mesmo. As mulheres não são ordenadas pela Bíblia. Se elas tivessem uma ordem da Bíblia, então elas falariam o que a Bíblia diz para falar. Elas calariam quando a Bíblia diz para calar. Elas usariam a roupa honesta, com pudor e modéstia, foi o que Pedro ensinou. Não tem outra coisa. A mulher não é buscando grandes dons. Ela não tem que buscar grandes dons, porque Deus já tem a sua ordem ministerial. O que adianta a mulher buscar uma ordem pastora, obreira, apóstola, se não tem na Bíblia? Aonde foi que Deus colocou esse nome ali, que ela é obreira? Paulo diz, o obreiro é digno do seu salário, mas não tem nenhuma de obreira ali. Bom, não vamos falar tanto sobre isso, eu tenho que ir terminando. Mas a gente precisa sempre ver estas coisas. Quando as pessoas já pertencem ao concílio, você pode pregar novo nome para elas crê só no que diz o concílio de pastores. Seja concílio da católica, batista, pentecostal e concílio da mensagem. Ele já tem o pensamento formado, o concílio deles. Já formou, já batizou aquilo. Já colocou como um livro de dogmas para eles. E não adianta você querer dar outra coisa e dizer, não, é só Jesus. Você vai atrás de pastores renomados, não tem luz para nada. E são renomados, são conhecidos catedráticos na palavra, na mensagem. Mas cadê a revelação? Não tem a revelação. Eles estão gritando que é só Jesus, quando Jesus diz, é Abraão. É Jesus quem diz, é a Bíblia quem diz. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Jesus no homem. Por isso, irmão Brana diz nessa mensagem aqui, o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. Então o que o irmão Brana está dizendo? O Elias desse dia não é o William Brana. Ele está dizendo, é o Senhor Jesus Cristo. Mas através de quem? De William Brana. Mas é o Elias deste dia, é o Senhor
Jesus Cristo. Em cada época, o sétimo anjo do dia é o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Vigie bem o sétimo, é a vinda do Senhor. Quantas letras tem o nome de Deus e o número de Deus? Brana pregou isso daí tão claro dentro da mensagem. Por que o povo da mensagem não aceita? Foi Brana que disse: Deus tem o seu número, 7 é o número de Deus. BRANHAM significa perfeito, perfeição. Não é ideia minha, eu não sabia disso. E eu já pregava essas coisas sem ler. Desde o ano 2000 e antes do 2000, já estava mexendo nessas coisas sem ler. Agora depois veio a mensagem, a gente leu, foi Brana que falou. Estou mais descansado. Porque os demais ministros não aceitam? Porque eles estão dentro do concílio deles, do concílio de ministros. Não é o concílio da palavra, não é a mensagem do profeta, não é a revelação, é o pensamento deles. É um grupo também de pessoas que têm o mesmo regulamento. Eles também, tanto o falso como o verdadeiro. Mas tem um homem ali na liderança. Isto é que deveria pensar mais profundo. 220. Eu acho que agora estou terminando. Mas agora é a chamada da noiva. Agora é que os 7 selos foram abertos. Em outras palavras, os 7 selos está chamando a noiva. Os 7 selos não está chamando gente para a primeira e segunda etapa. Os 7 selos está chamando a noiva. Não foi lá atrás. No ano 73, a mensagem estava nos chamando para a primeira e segunda etapa. Mas agora, do ano 2000 para cá, o sinal que Deus deu, quando Jesus apareceu outra vez na terra. Eu sei que eu falo isso, o irmão Brana falou, é 399 do 7º selo. Eu falo isso, aí ele diz: o irmão Brana, quando Jesus apareceu, tirou a foto e nem nisso nós cremos. Quando Jesus veio no tempo de William Brana, o 7º anjo estava na terra, e Jesus veio numa nuvem, e eles tiraram a fotografia, e você pode dizer, nem nisso eles creem. Agora pensa bem no que eu estou falando, que é espiritual. Quando o irmão Brana diz que o 7º selo não podia ser revelado no seu dia, não podia ser dado o mistério no seu dia, mas isso acontecerá quando Jesus aparecer novamente sobre a terra, ou o que seja que acontecer. Agora, William Brana falou, mas cadê sinal? Já pensou bem se nós tivéssemos o sinal de uma nuvem? Aqui foi Jesus. Não tem nada não. A nuvem que nós temos aqui é a palavra mesmo. É a mensagem do profeta. É repetir o que a nuvem falou lá atrás. É isso que você tem que ver, Jesus de novo na terra. É isso, não é um homem. Jesus de novo é a palavra de novo na terra. Eles sempre creram errado que quem vai vir é Brana. Não, é Jesus. Jesus de novo. Eles pensavam que era Jesus, era Brana. Eles pensam que é Brana, é João. Tudo diferente do que as pessoas pensam. Eles vão ter que prosseguir desta forma, porque eles já têm o seu grupo limitado que os ouve, está sob o seu comando, sob o seu regulamento. Agora que as coisas completas que os reformadores deixaram têm que ser abertas, e somente Malaquias 4 pode fazer isso, porque isto requer a revelação direta de Deus a um indivíduo, que foi o irmão Brana. A revelação direta. Os pentecostais não aceitaram isso. Ele quer dizer que é ele. Quando nós todos somos pentecostais, oramos pelos enfermos, curamos os enfermos, fazemos grandes sinais, e ele fica pregando isso daí, ó. É revelado direta de Deus a um indivíduo para assim fazer. Isso mesmo, não pode vir a um grupo. Não podia vir a um grupo no tempo de Jesus, não podia vir a um grupo no tempo de Brana, não pode vir a um grupo no tempo de João, não pode vir a um grupo no tempo de Moisés e Elias para os judeus, não pode vir a um grupo. Nunca veio um homem. E ele põe a exclamação aqui, um homem.
Isso é o que Deus prometeu nas sombras da vinda de sua noiva. Foi o que Deus prometeu. E quando ele veio, naquela sombra, na beira, naquela cobertura que você tem como a sombra, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E ali veio o ministério de Malaquias 4, o ministério de Apocalipse 10, de 1 a 7, e eles não puderam ver a última ordem. Então, terminando, a última ordem agora para a noiva de Cristo é hoje. A última ordem é João. A última ordem, o último mensageiro foi Brana, dentro das eras e para revelar os selos para nós. Mas depois nós temos a última ordem. Por quê? Por que Brana? Porque Lutero não explicou tudo. Por que Brana? Porque Wesley não explicou tudo. Por que Brana? Porque os pentecostais não puderam explicar tudo. Por que João? Porque Brana foi proibido de explicar. Tem todo o porquê aqui. Por quê? As pessoas é que não deleitam na verdade. Os eleitos estão se deleitando nesta verdade e vendo a última ordem. Depois você vai ver o último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo. Mas por enquanto é a última ordem para a igreja, trazendo justificação, santificação, restauração de dons, revelação da palavra e a noiva comendo o livrinho, que é João, na Bíblia é João, comendo o livrinho. Nós podemos pregar a mensagem da noiva, aí nós entramos em contradição que mulher não pode pregar também. Mas vamos falar a mensagem da noiva, porque Brana falou que a noiva terá o assim diz o Senhor, e o irmão Brana falava porque ele via que João era o que representava essa noiva. Não é uma mulher. Eles estão esperando, as igrejas da mensagem estão esperando que elas tenham assim diz o Senhor, porque eles creem que elas são a noiva e não são elas. Quando é ela, é porque João é o mensageiro daquele dia, é a mensagem daquele dia, é a última mensagem à noiva. Brana foi o último mensageiro, mas Deus diz, não fala, porque se ele fosse o último e terminasse a ordem para a noiva, terminou a ordem da igreja. Tem que fazer separação, e tem hora que as cabeças das pessoas não admitem. Terminou a ordem da igreja, mas não a ordem da noiva. A ordem da igreja veio até o último mensageiro, Brana. Mas a ordem da noiva, quando termina essa última ordem, é quando João come o livrinho e profetiza a povos, reis, nações e línguas. Depois, capítulo 11 de Apocalipse, não é João mais. E quando esse ministério de Moisés e Elias, lendo a mensagem do profeta, perguntas e respostas sobre os selos, você verá isto. Acho que é dos anos 90, para aí dos anos 92, 98. Ele mostra isso. Se você estiver apercebido, você os verá. Porque antes deles manifestarem o ministério de Elias e de Moisés, eles estarão movendo as nações. E a noiva está na hora da saída. Irmão Brana não falou isso à toa. Porque o irmão Brana disse, se você estiver apercebido, você os verá. Sendo que o irmão Brana também pregou que Moisés e Elias só vêm depois que a noiva subir. Mas ele disse, se você estiver apercebido, se você viu o sinal de Lutero, o sinal de Wesley, o sinal pentecostal, o sinal de William Brana, a revelação dos selos, se você viu o sinal de João, a hora que aparecer um mover, você já sabe. Tudo está indicando. Tem hora que você vê aí praga da mosca, praga do gafanhoto. Eu sempre digo, parece que Moisés já está na terra. Tem hora, praga da formiga. E as coisas estão acontecendo. Ainda não é não. Mas
Se você estiver percebido, diz o profeta, você os verá. Mas se não estão vendo nem a mensagem do dia, como que vai ver a outra mensagem que vai vir? Como verá? Não pode ver. Irmão Brana via isso, que podia ter algo aqui na frente. Quando Deus disse para ele, não diga a ninguém, irmão Brana sabia, se eu não posso falar, alguém vai falar. Irmão Brana sabia, alguém vai falar isso, porque eu não posso falar. Agora, é a última ordem. Que Deus nos ajude a viver este momento. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Nenhum de nós queremos ser coisa alguma, mas, Senhor, se não pregarmos isto, quem vai pregar? A gente tem que pregar essas coisas, tem que explicar estas coisas, e não ficar somente na justificação, somente na santificação, somente na restauração dos dons, somente na primeira e segunda etapa. Mas, Senhor, hoje é dia da esposa, é dia dela mostrar o que é dia de mostrar que é a ordem dela. Agora, a ordem dela, ela está parada, ouvindo a mensagem. É hora dessa esposa, nesse dia, ouvindo a mensagem do esposo. O que essa palavra que temos lido, Senhor, que temos pregado, não é minha, é do esposo. Deus em Brana foi quem pregou isto. Ele veio e fez esta pregação. Ajuda-nos, Pai. Oh, Senhor, é tão simples este ministério. É tão simples o povo que admite, que crê, que anda neste caminho, Senhor. É tão simples que o povo vai passar por alto mesmo, Senhor. Tem hora que eu penso, Senhor, e se isto é isto, meu Deus, o povo não vai ver, eles não poderão ver, porque é muito simples. Como veio na manjedoura, como veio na casa de pau a pique, veio agora outra vez. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a sua palavra, a sua revelação caia nos corações dos filhos de Deus, para esse tempo final, que eles possam ouvir a palavra, absorvê-la e viver esta palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.